No velório da minha mãe, minha irmã apertava minha mão com os olhos marejados e me dizia: agora somos só nós três. A gente precisa se manter unido, sabe? Eu acreditava. Mesmo com o peito em pedaços, achei bonito ela dizer isso. O caixão ainda estava na frente da gente, coberto de flores, e ela ali, falando em união. Mas no fundo, ela já sabia o que tinha feito. Já estava tudo armado. Menos de uma semana depois, eu recebo uma ligação do advogado da família. Frio. Mecânico. Infelizmente, você não foi incluído no testamento da sua mãe. Eu travei. Senti um silêncio pesado invadir o meu corpo, como se alguém tivesse puxado o chão. Eu? Excluído? Minha mãe jamais faria isso comigo. A gente pode até não ter sido melosos, mas sempre fomos próximos. Eu cuidava dela quando os dois sumiam. Levava em consulta, resolvia remédio, pagava conta quando o dinheiro apertava. Como assim eu fui excluído? Eu fui direto na casa onde cresci. Eles estavam lá, minha irmã e meu irmão, sentados na varanda como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse resolvido. Me olharam como quem olha para um estranho. Foi ali que eu percebi, eles tinham me apagado. Ela decidiu deixar tudo pra gente. Foi o que ela quis, minha irmã disse com um tom ensaiado. Eu olhei nos olhos dela e só vi uma certeza fria. O mesmo sangue que corre no meu corre no dela. Mas parecia que ali, naquele momento, éramos só dois estranhos disputando um terreno. Um nome, uma memória. Não fiz escândalo, não gritei. Não dei o show que talvez eles esperavam. Sabe por quê? Porque naquele instante eu entendi que aquela batalha não ia ser vencida no grito. Eu sabia o que estava por trás. E mais do que isso, eu sabia como desmontar. O que eles não sabiam é que nos últimos anos eu tinha me especializado em direito patrimonial. Trabalhei com processos de herança, disputas judiciais, inventários, leilões. Já tinha visto irmão arrancar pedaço de irmão por uma casa. Já tinha visto filha falsificar a assinatura de pai. Mas nunca pensei que um dia ia ser comigo. Nunca pensei que eu seria o personagem. Eles falsificaram um testamento. Acharam que eu ia aceitar calado. Só que em vez de enfrentar no tribunal, eu escolhi outro caminho. Um mais silencioso, mais cirúrgico. Porque o que vem de vingança gritada morre no eco. Mas o que vem de justiça fria marca para sempre. Esperei. Estudei. Fiz silêncio. E quando chegou a hora certa, o que eles não sabiam é que a casa da nossa infância tinha pendências judiciais. Coisa antiga, IPTU atrasado, processo de partilha mal resolvido. Eu sabia disso porque um dia minha mãe comentou comigo pedindo ajuda. Eles não resolveram. Achavam que estava tudo garantido. Mas quando a dívida bateu um limite, o imóvel foi parar em leilão judicial. E quem soube disso antes de todo mundo? Eu. Fiz o cadastro, guardei a data, juntei o valor necessário. E no dia do leilão, eu dei o último lance, sozinho, sem dizer nada para ninguém. Quando terminou e veio a confirmação do arremate, eu não consegui conter. Soltei uma risada alta, sozinho na sala. Pela primeira vez, desde que tudo começou, eu senti paz. A casa agora era minha, legalmente, oficialmente, em cartório. Eles descobriram dias depois, quando foram lá tentar resolver outra pendência, e viram que o nome na escritura tinha mudado, e o nome era o meu. Não bati boca, não mandei recado, só deixei acontecer. Hoje, toda vez que passam em frente à antiga casa da nossa mãe, aquela onde a gente cresceu, brigou, riu, comemorou aniversário, eles veem meu nome ali, na matrícula, no registro, no portão. Engole seco aí. Se você curte esse tipo de vingança fria e calculada, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com alguém que também ama uma história de justiça emocional e comenta aqui. O que você faria se sua própria família tentasse te apagar da herança? Se inscreve no canal Reddit Entre Linhas, porque aqui, todo dia, tem uma história nova que parece ficção, mas é mais real que muita gente por aí. A verdade é que, olhando para trás, eu sempre fui o plano B da família. Sabe aquela peça que encaixa quando falta outra? Era eu. Minha irmã era a filha prodígio, a que fazia tudo certo,
a que recebia elogio até quando não fazia nada. Meu irmão era o bonzinho, o queridinho do meu pai. Já eu era o que se virava. Nunca dei trabalho, mas também nunca recebi muito em troca. Nem reconhecimento, nem carinho. Desde criança, eu sentia essa diferença. Enquanto ela ganhava festa de aniversário com o tema da Barbie, e ele ganhava bicicleta nova, eu ganhava um parabéns, viu? Teve um ano que minha mãe esqueceu completamente do meu aniversário. Lembro até hoje. Eu cheguei da escola animado, esperando um bolinho que fosse, e encontrei ela no sofá vendo novela, com cara de quem mal lembrava que eu existia. Sorri, fingi que não liguei, fui pro meu quarto e fiquei olhando pro teto. Foi ali que aprendi a não esperar nada de ninguém. Com o tempo fui ficando invisível. Eles erravam, eu consertava. Eles sumiam, eu aparecia. Quando meu pai ficou doente, fui eu quem cuidou. Médico, hospital, papelada do plano, remédio. Adivinha quem estava lá? Eu. Não era a filha exemplar. Não era o filho gentil. Era o reserva, o que resolve, o que não aparece na foto de família. Porque tá sempre atrás, segurando tudo para não cair. Mesmo assim, nunca cobrei. Nunca joguei na cara. Eu só queria ser visto. Só queria um obrigado, a gente te ama também. Mas isso nunca veio. Quando minha mãe ficou viúva, ela se desestruturou. O emocional dela foi pro buraco e quem ficou do lado? Eu. Cancelei viagem, parei faculdade por um semestre. Mudei de cidade para ficar mais perto. Ela ligava chorando de madrugada e quem atendia? Eu. Enquanto isso, os dois continuavam suas vidas normalmente, mandando emoji de coração em grupo de WhatsApp, fingindo presença com uma ligação a cada 15 dias. Na cabeça dela, talvez ela achasse que estava tudo certo. Ela dizia que amava todos os filhos igual, mas era aquele igual com asterisco. Igual, mas uns mereciam mais. Mesmo com tudo isso, eu nunca imaginei que eles seriam capazes de me excluir de um testamento. É como se eu tivesse sido riscado de um livro que eu ajudei a escrever. Nem um imóvel, nem uma lembrança, nem uma menção. Só o vazio. A parte mais cruel. Eles fizeram isso com sorrisos no rosto. Enquanto eu ajudava com as contas da casa, eles articulavam nos bastidores. Foram no cartório, apresentaram um testamento antigo cheio de buracos e ainda colocaram data retroativa. Confundiram os prazos do inventário, aceleraram tudo, contaram com a minha falta de reação. Só que esqueceram de um detalhe. Eu cresci sendo o cara que ninguém esperava nada, e isso me ensinou a observar, em silêncio, e agir, quando ninguém espera. Eu nunca desejei brigar por herança. Meu luto era por ela, não pelo que ela deixou. Mas quando eu entendi que o que eles fizeram era mais do que sobre bens, era sobre identidade, sobre pertencimento, algo dentro de mim virou a chave. Porque não era só uma casa. Era a sala onde eu vi TV com meu pai. Era o quintal onde minha mãe pendurava roupa enquanto cantava. Era o corredor onde minha avó caiu uma vez e eu corri para ajudar. Era o sofá rasgado, a porta da cozinha que rangia, o azulejo faltando na parede do banheiro. Tudo isso era parte de mim. E eles queriam apagar isso. A partir daquele momento não era mais sobre justiça legal. Era sobre justiça emocional. Sobre colocar meu nome de volta onde ele sempre esteve. E se eles me tiraram da família, eu ia. Mostrar que sangue não é o único laço que importa. Mas para isso, eu precisava de silêncio. Nada de confrontos. Nada de escândalo em grupo de família. Minha resposta não seria um grito. Seria uma escritura. E assim começou o meu plano. Depois daquela conversa fria na varanda, eu virei um fantasma oficial na minha própria família. Nenhuma mensagem, nenhum contato, nem mesmo uma tentativa de me ouvir. Eles achavam que tinham vencido, que tinham me calado, mas mal sabiam o que eu já estava preparando. Enquanto isso, minha irmã postava nas redes sociais a nova fase da vida. Fotos sorrindo na sala da casa da minha mãe, escrevendo frases como "recomeço com gratidão". Meu irmão apareceu, com uma caminhonete nova na garagem. Eu via tudo aquilo e sentia uma mistura de nojo e um tipo estranho de clareza. Eles não estavam nem tentando disfarçar. E ainda por cima, começaram a espalhar que eu tinha me afastado da família por orgulho.
que eu não tinha aceitado a última vontade da minha mãe. Ele é assim desde criança, cabeça dura, ela dizia para as tias no grupo da família. Eu via os prints. Um primo meu mandava, e cada print era como uma pontada no estômago. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, minando qualquer chance de empatia que alguém pudesse ter por mim. Um dia recebo uma ligação da imobiliária. Estavam querendo regularizar o IPTU da casa. Eu ainda aparecia como contato de emergência nos documentos antigos da minha mãe. A moça, muito gentil, me explicou que a dívida estava alta e que, se ninguém resolvesse, o imóvel seria listado para leilão público. Foi como se o universo tivesse me entregado a chave da vingança no colo. Guardei aquilo para mim. Não falei nada. Continuei minha vida. Trabalhava de dia, estudava à noite e nos intervalos mergulhava no mundo dos leilões. Já tinha participado de alguns no passado, por causa do trabalho, então conhecia os trâmites. Sabia como analisar uma matrícula, entender pendências, interpretar cláusulas. Mas agora era diferente. Era pessoal. Enquanto isso, a tensão entre a família crescia, sem que eles soubessem. Descobri que minha irmã pretendia vender a casa e dividir o valor com meu irmão. E mais, ela planejava usar o dinheiro para investir numa clínica estética, daquelas que ela sempre sonhou em abrir. E o meu irmão? Ia usar para quitar dívidas com um agiota. Sim, agiota. Achei hilário. Eles queriam apagar minha existência para pagar silicone e dívida de jogo. Não resisti e fui uma última vez até a casa. Queria ver com meus próprios olhos como estava. Toquei a campainha, minha irmã atendeu com cara de poucos amigos. O que você quer? Ela perguntou seca. Só queria ver a casa uma última vez. Isso aqui não é mais seu. Sorri. Não falei nada. Dei meia volta e fui embora. Mas por dentro, eu já sabia. Aquilo ali ia ser meu de novo. Mas dessa vez no papel. Conforme os meses passaram, a dívida cresceu. O imóvel foi listado para leilão. E eu, calado, preparei tudo. Documentos, valor em conta, certidão negativa. No dia do leilão, respirei fundo, abri o site e esperei. O momento certo para dar o lance. E dei mais de 20 pessoas participaram. Quase ninguém sabia que era um imóvel com histórico complicado, cheio de pendências. Mas eu sabia, e era exatamente isso que me dava vantagem. No final, meu lance foi o vencedor. A casa era minha. O mais louco? Nem precisei esconder. Eles continuaram vivendo como se nada tivesse mudado. Até que um mês depois, chegou uma carta de notificação judicial informando a transferência oficial do imóvel. E aí sim, o mundo deles caiu. Ela me ligou, várias vezes. Não atendi. Depois mandou mensagem. Você fez isso de propósito? A gente ia vender. Você é um monstro. Li tudo. E apaguei. Engraçado como, quando o jogo vira, as pessoas acham que você é o vilão. Mas eu só fiz o que tinha que fazer. Nunca. Mais deixaria ninguém se aproveitar de mim de novo. O estopim, para mim, não foi nem o testamento, nem a casa, nem a exclusão. Foi um áudio. Uns dias depois que a papelada do leilão foi concluída, uma prima minha me mandou, meio sem querer, um áudio da minha irmã falando com meu irmão. Eles estavam conversando como se fossem dois mafiosos, amadores, rindo, falando que foi mais fácil do que pensaram tirar meu nome do inventário. Que bastou apresentar o documento antigo, falsificar 2 assinaturas e pagar um agrado para um advogado meio flexível. No fundo do áudio, dá para ouvir uma risada baixa. Aquela risada que entra no ouvido e fica ecoando como veneno. Ele nunca ia correr atrás, é orgulhoso demais, minha irmã disse. Se der errado, a gente diz que foi erro do cartório. Pronto, quem vai acreditar nele? Naquele momento, não foi só raiva que eu senti. Foi desilusão, uma quebra interna. Aquilo que você não tem como desver nem como desaprender. Era a confirmação de tudo que eu sempre temi e tentei ignorar. Que para eles eu não era um irmão. Era um obstáculo, um problema a ser contornado. Eu cresci ouvindo que família é o que segura a gente quando o mundo desaba. Mas e quando é? A família que empurra. Fiquei lembrando de quando éramos pequenos. Teve um dia que eu me machuquei feio caindo da bicicleta. Ralei o braço todo, sangrou. Minha mãe gritou com raiva porque sujei a roupa.
Foi minha irmã que trouxe água oxigenada. Parecia cuidado, né? Mas eu lembro que ela disse: para de chorar, ninguém gosta de homem chorão. Eu engoli o choro e desde então engoli muitos. Engoli quando meu irmão levou crédito por um projeto meu na faculdade. Engoli quando minha irmã escondeu da minha mãe que eu tinha ajudado a pagar a conta de luz atrasada. Engoli quando me disseram que você não é pai de ninguém. Para de tentar resolver tudo. Engoli por anos, mas agora eu estava engasgado. Sentei na sala, olhei para os papéis do leilão, relembrei cada detalhe do plano e me perguntei: valeu a pena? A resposta veio fácil. Sim, e não foi por vingança. Foi por justiça. Porque pela primeira vez eu não deixei passar. Não abaixei a cabeça. Não engoli. Pela primeira vez eu estava fazendo algo por mim, mas ainda assim doía. Porque quando você percebe que o sangue que corre nas suas veias não é garantia de nada, é como perder o chão. Eu tinha sido abandonado por pessoas que vi crescer, desvalorizado por quem eu mais ajudei, apagado por quem eu mais esperei ser lembrado. E o que mais me destruía era saber que se tudo tivesse dado certo para eles, eu nunca mais teria sido convidado para nada. Natal, aniversário, Páscoa. Eu teria virado o primo estranho, o parente ausente, o aquele lá que se afastou da família. Mas eu não me afastei, fui afastado. A diferença é enorme e por mais que eu tivesse vencido no papel, por dentro eu ainda precisava reconstruir. Porque a maior perda não foi material, foi emocional. Eu perdi a referência de pertencimento, a ideia de lar, a segurança de saber que, por pior que fosse, minha família estaria ali. Eles não estavam, e talvez nunca estiveram. Essa foi minha maior traição. Perceber que minha presença só era útil enquanto fosse silenciosa. E o dia que eu resolvi falar, não com palavras, mas com atitude, virei o vilão da história deles. Foi ali que meu luto real começou. Não só pela minha mãe, mas pela ideia de família que eu carreguei por 30 e poucos anos. Eu tive que enterrar tudo isso junto. Mas sabe o que me salvou? Foi olhar para a escritura daquela casa. Saber que ali estava o meu nome. Que por mais que tentassem me apagar, eu deixei uma marca. Uma cicatriz. E cicatriz é isso. Não dói mais, mas nunca desaparece. E essa eu fiz questão de deixar à mostra. A parte mais bonita da vingança silenciosa é que ela não faz barulho. Não tem grito, nem quebra-pau, nem dedo na cara. Ela acontece devagar, com passos calculados, enquanto quem te feriu ainda acha que está tudo sob controle. E foi exatamente assim que eu planejei cada movimento. Com calma, com sangue frio e com um senso de justiça que crescia toda vez que eu lembrava das risadas no áudio da minha irmã. Depois que a casa foi arrematada e o registro passou oficialmente para o meu nome, eu sabia que eles iam tentar reverter. E tentaram. Tentaram contestar a venda alegando vínculo afetivo com o imóvel. Patético. Alegaram que não foram informados do leilão, que era uma surpresa, uma pegadinha jurídica. O advogado deles me mandou uma carta formal tentando abrir negociação. Rasurei o papel e joguei no lixo. Sabe o que eu fiz? Nada. Eu deixei a burocracia engolir eles. Deixei os prazos correrem. Deixei o cartório responder com timbre oficial que o processo foi 100% legal, que a dívida existia, que o imóvel estava regularizado e o comprador tinha cumprido todos os requisitos legais. Eu não precisei levantar da cadeira. Enquanto eles corriam atrás de supostos direitos emocionais, eu estava um passo à frente. Já tinha solicitado um pedido de reforma simples, só para mostrar que agora eu podia. Mandei pintar o portão. Troquei a maçaneta da porta da frente. Detalhes mínimos, mas simbólicos. Marcas de que ali agora era outra história. E mais, transferi o endereço fiscal da minha empresa para lá. Sim, eu transformei a casa onde cresci no novo endereço da minha vida profissional. Sabe o que isso significa? Que qualquer correspondência, notificação, entrega oficial, vai para lá. O nome que aparece agora na placa da frente é o meu. E ninguém tira. Foi minha forma de eternizar meu lugar naquela história. Eles continuaram insistindo. Minha irmã teve a audácia de mandar mensagem me oferecendo dinheiro para vender a casa para ela. Vamos resolver isso como adultos. Ela.
disse, como se ela tivesse lembrado o que é ser adulta no minuto que o jogo virou. Eu li aquilo e só pensei, agora isso tá ficando bom. Deixei ela esperando. Nem respondi. Dias depois, o irmãozinho querido dela postou num grupo da família, dizendo que eu era vingativo, que estava se achando o dono da moral. Engraçado, né? Quando eles me arrancaram do testamento era só uma decisão difícil da mamãe. Quando eu recuperei o que era meu por direito, virei o vilão. Eu poderia ter ido para a justiça, processado os dois por falsificação, enriquecimento ilícito, dano moral. Mas sabe o que é melhor que processar? É vencer de um jeito que nem a justiça pode contestar. É ganhar o jogo pelas regras e ainda assim dar um checkmate silencioso. Nessa altura, a família inteira já sabia. Alguns tomaram partido, outros ficaram em cima do muro, mas no fundo, ninguém me confrontou diretamente, porque eles sabiam que estavam errados, sabiam que mexeram com a pessoa errada. E o silêncio deles era uma confissão. Meu próximo passo foi ainda mais estratégico. Comecei a documentar todo o processo. Guardei prints, e-mails, gravações. Não porque eu pretendia usar, mas porque é assim que a gente aprende a andar depois de ser traído. Com provas, com cautela, com inteligência. Eu virei aquilo que eles nunca esperavam. O filho que pensa, o irmão que não grita, o parente que age em silêncio. E nessa virada a vida começou a se reorganizar. Eu não tinha mais aquela família idealizada, mas tinha paz. E isso, para mim, era mais valioso que qualquer herança. Às vezes, a gente acha que precisa de barulho para ser ouvido. Mas descobri que o silêncio bem aplicado fala mais alto que qualquer escândalo. Minha vingança foi essa: devolver para mim mesmo aquilo que tentaram tirar e deixar que eles vissem, sem que eu precisasse dizer uma única palavra. A queda deles não foi espetacular. Não teve sirene, nem escândalo, nem polícia na porta. Foi lenta, humilhante e completamente inevitável. Do jeitinho que a vida cobra de quem joga sujo, achando que nunca vai ser descoberto. Depois que a casa foi oficialmente registrada no meu nome e as tentativas deles de reverter a venda falharam, começou a derrocada. Minha irmã, que já tinha se empolgado com a ideia de abrir a tal clínica estética, fez um empréstimo grande, contando com a parte dela da venda da casa. Ela acreditou mesmo que o plano ia dar certo, que ia vender tudo e sair lucrando com a cara de boa moça. Só que, sem a casa, sem a parte do valor e com os credores batendo na porta, ela começou a afundar. O investimento inicial virou um buraco. Funcionários demitidos, fornecedores cobrando, publicamente nas redes, nome sujo e uma dívida que não tinha mais como esconder, nem dos próprios seguidores. E meu irmão? A caminhonete nova durou pouco. Quando não conseguiu quitar o valor com o agiota, o carro foi embora. E com ele, a pose. Teve que vender celular, notebook, relógio. Voltou a morar com um amigo num apartamento pequeno, dividindo aluguel e tentando explicar por que as coisas mudaram. A cereja do bolo. Minha irmã teve que pedir abrigo na casa da sogra, com quem nunca se deu bem. E ainda ouviu da própria sogra: "Você devia ter tratado melhor seu irmão. Agora tá aí, com a mão na frente e outra atrás." Ah, isso sim eu gostaria de ter visto pessoalmente. Eles foram caindo aos poucos, um tombo por semana, e cada pequeno colapso deles me dava uma paz. Não era prazer no sofrimento, era a certeza de que a justiça existe, e que às vezes ela chega sem alarde. E o mais interessante é que a queda deles foi amplificada pelo orgulho, porque em vez de reconhecerem o erro, de pedirem desculpa, de tentarem um recomeço limpo, eles continuaram tentando parecer fortes. Continuaram fingindo que não estavam desesperados, que ainda tinham controle. Mas cada mentira que contavam era mais uma corda se apertando no pescoço. Lembro de uma mensagem que recebi de um ex-colega do meu irmão: "Mano, teu irmão anda dizendo que foi enganado por você, que você passou ele para trás." Ri. Um riso seco, sem som. Porque quem mente para se livrar da culpa nunca aprende. Só posterga o tombo. Eu não rebati, não me defendi. Quem conhece a verdade não precisa levantar bandeira. A verdade se sustenta sozinha. Enquanto isso, a casa florescia.
Lembrei de cada canto da infância. Replantei as flores que minha mãe gostava no quintal. Pintei a parede da sala com a mesma cor que ela escolheu um dia, quando estávamos todos juntos. Foi minha forma de resgatar algo bom no meio do caos, de honrar quem realmente me amou. Os vizinhos começaram a me ver com outros olhos. Um deles, mais velho, me disse um dia: "Você sempre foi o que menos aparecia. E olha só quem ficou." Foi aí que percebi. Às vezes, a vida tira os barulhentos de cena para dar espaço para quem faz de verdade. E os dois sumiram. Depois de meses tentando reverter a situação, eles desistiram. Sem pedido de desculpas, sem reconhecimento. Só sumiram. Cada um para o seu canto, lambendo as próprias feridas, colhendo o que plantaram com tanto zelo. Talvez nunca admitam. Talvez continuem contando a história pela metade. Mas eu sei. E eles sabem. E isso basta. Porque a pior punição para quem te trai não é você gritar o erro deles para o mundo. É fazer com que eles convivam com o próprio fracasso e percebam, sozinhos, que perderam não só uma casa, mas qualquer chance de redenção. Essa foi a queda deles, silenciosa, precisa, irreversível. A verdadeira vitória não veio quando a casa foi transferida para o meu nome, nem quando eles perderam tudo, o que achavam que tinham garantido. A vitória real veio depois, quando o telefone parou de tocar, quando a raiva passou, quando o silêncio virou paz. Eu reconstruí minha vida sem estardalhaço. Continuei com meu trabalho, foquei nos meus clientes, expandi a consultoria jurídica que eu mantinha em paralelo. A casa, agora oficialmente minha, virou mais do que um símbolo de justiça. Virou meu espaço de recomeço, meu quartel-general emocional. Troquei os móveis, abri espaço na varanda para montar uma rede e, aos poucos, fui preenchendo o vazio com escolhas minhas. Plantei uma jabuticabeira no quintal, igual a que meu avô tinha na casa dele. Era como se cada detalhe me reconectasse com partes boas da minha história que estavam adormecidas, como se eu tivesse tirado o controle das mãos de quem só soube machucar e devolvido para mim. Parei de buscar validação da família. Parei de tentar entender por que me trataram assim. A real é que às vezes não tem explicação. Tem gente que vai te detestar só porque você não se ajoelha, só porque você existe sem precisar da permissão deles. E tudo bem. Eu parei de me justificar. Parei de tentar ser entendido. Quando a gente descobre que pode ser inteiro sozinho, o mundo começa a caber melhor na gente. Uma tarde, sentei no sofá da sala, o mesmo onde eu brincava de carrinho quando era criança, e me peguei sorrindo sozinho. Um sorriso calmo, limpo. Eu estava em paz. Depois de tudo, finalmente em paz. E não porque eles pediram desculpa, mas porque eu me libertei da necessidade de que pedissem. Não fui atrás, não mandei mensagem, não desejei mal. Simplesmente não voltei. Porque voltar seria admitir que eles ainda tinham poder sobre mim. E eu não sou mais o cara que fica no canto da foto esperando reconhecimento. Hoje, eu faço parte da moldura da minha própria história. As lembranças ainda existem. Algumas boas, outras doloridas. Mas hoje elas não me controlam mais. Hoje, elas me lembram do caminho que percorri, das decisões que tomei e, principalmente, do que eu não estou disposto a aceitar nunca mais. Às vezes, recebo notícias deles por conhecidos. Sei que a clínica da minha irmã nunca abriu de verdade. Que ela voltou para o antigo emprego, sem brilho nos olhos, sem nada do que planejou. Meu irmão anda devendo até o aluguel. Vive pulando de bico em bico, tentando manter a pose, mas sem estrutura nenhuma. E mesmo assim continuam orgulhosos demais para admitir que erraram. Para dizer um simples, a gente te feriu, e quer saber? Que fiquem com o orgulho. Eu fico com a paz. Essa história me ensinou que dignidade não tem preço, que justiça emocional é silenciosa, mas transforma, que vingança pode ser doce, mas recomeçar em silêncio é ainda melhor. E principalmente, que quem te apaga uma vez, apaga de novo, se você deixar. Eu escolhi não deixar. Escolhi viver sem precisar da aprovação deles. Escolhi construir um lar do meu jeito, com as minhas regras. Escolhi me proteger, me valorizar, me colocar em primeiro lugar. Coisa que eu devia ter feito há muito tempo, aliás. E se tem uma coisa que eu gostaria que você levasse dessa história, é isso.
Não espere a traição para se posicionar. Não espere ser excluído para lembrar quem você é, porque a vida vai te testar. E quando isso acontecer, que você esteja pronto para responder com inteligência, não com impulsividade. Eu não fiz escândalo, não quebrei nada, só fiz o que tinha que ser feito. E hoje eu olho no espelho e vejo alguém inteiro. Alguém que não implorou lugar à mesa, mas construiu a própria casa. E isso, para mim, é a verdadeira vitória. E se você chegou até aqui, me diz, quantas vezes você também já engoliu seco para não fazer escândalo? Quantas vezes já foi deixado de lado por quem mais deveria te proteger? Quantas vezes você foi o apoio e, no fim, ninguém te segurou? Essa história não é só sobre herança. É sobre dignidade, sobre saber o próprio valor mesmo quando tentam te diminuir. É sobre descobrir que, às vezes, a vingança mais poderosa não é tirar algo de alguém. É tirar de dentro da gente o poder que essas pessoas tinham sobre a nossa paz. Eu poderia ter ido para o embate, poderia ter me rebaixado ao nível deles, mas preferi o silêncio, o planejamento, a frieza que protege. E no final não só recuperei o que era meu por direito, como recuperei a mim mesmo. Então, se você também já sentiu que era o plano B da sua família, se você já foi apagado, ignorado, desvalorizado, comenta aqui embaixo. Hoje eu escolho a minha paz. Vamos mostrar que tem muita gente cansada de engolir injustiça. Vamos criar essa corrente de desabafo e apoio, porque você não está sozinho. Curte esse tipo de justiça emocional? Então já mete o dedo no like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal Reddit Entre Linhas. Aqui a gente transforma dor em história, traição em narrativa e recomeço em vingança poética. Todo dia uma história nova, real, que parece inventada, mas foi vivida de verdade. Afinal, viver bem é a resposta mais elegante que existe. E essa história foi só mais uma entre linhas.